A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Sou Humberto Amorim, estou de volta neste momento aqui no Portal da Holanda com a Hora do H. E, como sempre, eu quero enfatizar para todos os leitores e leitoras a respeito da abordagem que nós vamos fazer hoje. É uma abordagem que tem um significado de importância baseado todo num fato, de que nós vamos mergulhar o máximo possível, graças à presença desta personalidade que é uma médica psiquiátrica, a doutora Alessandra Pereira. Ela veio aqui conversar com a gente sobre as doenças da alma. Você deve estar perguntando, né? Doença da alma? Pois é. Por isso eu quero, de mãos postas, pedir a você, leitor e leitora, que fique aí com a gente, porque a doutora vem aqui compartilhar a sua expertise com a gente a respeito de um assunto que ainda é envolto, que ainda é permeado, ele é cercado por preconceito, por incompreensão e principalmente, por muita tristeza, simplesmente por causa da falta de ajuda. Então, nós vamos falar sobre as doenças da alma. E só para que você já comece a pensar, né, e eu quero lhe motivar a ficar com a gente, eu vou usar uma palavra só, uma palavra sobre doença da alma: depressão. Pense nessa palavra e fique com a gente. Ela está aqui e eu tenho toda a certeza. Eu não gosto de absolutismo, não, eu não sou absoluto, eu sou contra absolutismo, mas eu tenho absoluta certeza que não tem como, com o que ela vai dizer, ela deixe de ajudar alguém só por ouvi-la, só por ouvir o que ela tem que dizer para você a partir de agora. Vai ver, você está precisando ouvir o que ela vai dizer. Então, tá? Fica com a gente, vai ser bom, muito bom, principalmente para você que está com a gente. Com a doença da alma ou não, você vai lucrar com essa entrevista. Doutora Alessandra, que bom que a senhora está aqui. Prazer imenso recebê-la. Poxa, o prazer é meu. Um prazer imenso mesmo de poder estar falando para as pessoas. Porque todas as vezes que a gente traz informação de qualidade para a população, a gente tem um retorno positivo. Porque a pessoa sempre diz assim: eu conheço alguém, eu conheço uma pessoa que está desse jeito que a senhora falou lá no programa. E geralmente a gente recebe os feedbacks no direct do Instagram, no WhatsApp, às vezes pessoas mais próximas que já conhecem, né? No Facebook. Então, esse identificar, ele vem do ouvir. E muitas vezes a pessoa, na vivência do dia a dia, não percebeu que tem alguém ali, do ladinho, bem do ladinho mesmo, do seu lado, que está com sintomas depressivos e não está em tratamento. Doutora, por favor, defina o que é uma doença da alma. Isso é coisa nova, quer dizer, essas doenças, né, que envolvem principalmente, né, o estado o emocional das pessoas. Essas doenças, elas são doenças emergentes, novas, ou há muito tempo elas estão aí e passaram nessa contemporaneidade a serem identificadas? Na verdade, a depressão, as alterações do comportamento, que é do que trata a psiquiatria, né? E psiquiatria é a ciência da alma, como você mesmo colocou, elas existem desde quando existe um homem. Porque desde quando existe um homem, existe o conflito, existe o incômodo. Veja só, porque o homem inventou o fogo, porque ele inventou a roda? Porque ele estava incomodado com alguma coisa. Alguma coisa estava acontecendo que ele se moveu. Mas muitas vezes, mesmo quando as tribos eram nômades, quando nós não tínhamos uma sociedade bem estruturada, já tinha relato de casos de pessoas que muitas vezes não conseguiam acompanhar aquele ritmo e já ficavam à mercê de entregar a sua vida
né? Por não estar mais conseguindo acompanhar um grupo, por exemplo. Na Grécia Antiga nós temos vários exemplos. As pessoas, elas tinham direito naquela época de ir ao Senado defender o seu direito de não viver mais. E elas, após essa defesa, quando era considerado justo, ela ganhava sua cicuta para que ela tirasse a própria vida, por exemplo. Doutora, então me diga uma coisa. Primeiramente, quais são os sintomas que são apresentados e que, como a senhora falou, está aqui do meu lado, essa pessoa tem todos esses sintomas e eu não vejo. Quais são os sintomas que as pessoas devem observar em alguém que está sofrendo, que está com a alma oprimida e que está até mesmo considerando tirar a própria vida? É muito interessante que existem pessoas que elas são meio lentas, assim para baixo, morosas. Esse é o padrão de comportamento da pessoa. É diferente de pessoas que vão mudando o seu comportamento. E aí a gente fala de uma alteração. A gente só pode falar num transtorno, só é um transtorno, uma coisa que eu não estou esperando que aconteça e que comece a acontecer na minha vida. Quer dizer, a pessoa era assim, de repente está assim. Exato, e às vezes nem é tão de repente. Então, eu vou dar um exemplo, né? Os dois sintomas centrais da depressão são a anergia, que eu vou explicar o que é, e a anedonia. Quando a gente fala em anergia, a gente fala aquela pessoa que começa a se sentir cansada, mas cansada mesmo, arrastada, levanta já com dificuldade. Sem ter feito nada, não, quer dizer, nem o esforço. Não fez grande esforço e mesmo assim já está cansada. Aí a pessoa vai fazer check-up e tomar vitamina. Aí eu estou bem com anemia, eu estou com verme. Porque eu ando muito cansado, isso deve ser lombriga. E a pessoa, às vezes, fica procurando uma justificativa clínica sem que ela exista. Mas é um estado que a pessoa precisa se esforçar para fazer as atividades que ela fazia antes, sem esforço. Então, isso não é esquisito? Não teve uma mudança? Sim. Pois é. E uma outra mudança é a perda do prazer. Então, por exemplo, às vezes tem situações que a gente recebe pessoas, eu gostava de sair com meus amigos, não saio mais. Eu gostava até mesmo de namorar com meu parceiro, minha parceira, já não tenho mais vontade, já não quero mais. Um idoso que adorava receber os netos, já não quer mais os netos em casa. Você está falando, o isolamento pode ser imposto a si mesmo, pode ser um grande sintoma disso? É porque a pessoa começa a perder o prazer em tudo o que lhe dá prazer anteriormente. E ela começa a não ter mais vontade de estar se relacionando com as outras pessoas, porque está todo mundo se divertindo. E ela não está vendo graça nenhuma naquilo, porque tudo está chato, tudo está difícil. Então a pessoa começa a não ver graça nenhuma. O que eu devo fazer quando uma pessoa aqui ao meu lado, então, começa a não achar mais graça em nada, doutora? Aí vamos avaliar que tem várias medidas, várias condutas, né? Então, inicialmente, quando você percebe que uma pessoa está jururu, não está mais muito animado com algum problema, é muito importante saber o porquê. Muitas vezes tem motivo, mas muitas vezes não tem. A pessoa está triste e chora, não sabe nem porquê. A própria pessoa não sabe. Não sabe, não identifica, porque é um transtorno muitas vezes biológico, que não tem um motivo específico. Mas tem situações de vida que aconteceram e que levaram aquele contexto. E aí, quando a pessoa entra numa situação assim, é importante tentar primeiro fazer as medidas comportamentais, né? Porque a gente não pode medicalizar a vida, não é assim que funciona. Então, primeiro vamos ver o que você gosta, vamos tentar dar uma animada, vamos ver por que você está triste. Muitas vezes a pessoa está carregando culpa, a pessoa não liberou perdão, a pessoa não tem sentimento de gratidão, a pessoa está frustrada. Alimentam mágoas, isso é muito prejudicial. Muito, gente, tem pessoas que dizem assim, eu vou dar um exemplo muito característico, eu vejo muito, assim, eu não suporto quando eu tenho que falar com o pai dos meus filhos, não diz nem ex-marido, né? Com o pai dos meus filhos. Às vezes assim, nossa, mas deve ter sido muito difícil, quanto tempo você tem de separado? 10 anos. Então você pensa, pela forma como a pessoa fala, sim, que foi ontem. Foi ontem, né? Ou então a pessoa chega e diz, a gente começa a investigar a história da pessoa. E seus pais, não sei o quê. Aí a pessoa, papai morreu. Aí você vê assim, mas como é que foi? O que aconteceu? Não, ele teve, por exemplo, assim, um infarto, foi uma morte súbita, nunca superei isso. Tem quantos anos? 5.
Então, a pessoa... Então, assim... Doutora, isso é uma forma das pessoas, quer dizer, alimentar mágoa e alimentar rancor, da pessoa tomar veneno e achar que a outra é que vai morrer? Raiva é exatamente isso, um veneno que você toma achando que vai fazer mal para os outros, só está fazendo mal para você. Mas tem uma coisa muito importante, sabe? É a energia com a qual a gente se conecta. Então, com o que você está conectado nesse momento? Você está conectado com energias boas ou com energias ruins? Muitas vezes, eu sempre digo isso em relação à questão do luto. Quando você perde uma pessoa, seja porque ela decidiu tomar um outro rumo na vida, seja porque chegou a hora que o Papai do Céu chamou, por que você tem saudades? Porque foi bom. Porque se tivesse sido ruim, tu dizias assim, graças a Deus que foi embora. Interessante. Então, quando você perde uma pessoa e que foi tão bom, tão gostoso, quanto amor teve ali envolvido, quanto carinho teve ali envolvido, e aqueles momentos bons, eles não valeram de nada? Eles se extinguiram porque a pessoa morreu? Então, a pessoa morreu, você vai passar o luto normal, você vai sofrer, você vai sempre lembrar, você vai ter muita tristeza, né? Isso é normal. Mas você vai superar. Você vai ressignificar. Lindo isso. Você vai lembrar. Lindo isso. Você vai lembrar, e quando você lembrar, você vai dizer assim, nossa, fulano As alegrias era da vida com engraçado, aquela fazia pessoa, isso, não é? nós vivemos isso, Sim. né? Mas não, você vai ficar apegado ao momento da perda. Você vai conseguir dar um novo significado de como aquela pessoa foi importante na sua vida. Doutora, eu estou com uma gravata amarela, eu estou com um lenço amarelo em sua homenagem. E eu estou com amarelo, Ao Setembro Amarelo, qual é o grande lance, qual é o grande objetivo, qual é a grande missão dessa campanha Setembro Amarelo? Nós precisamos compreender que quando fala de Setembro Amarelo, as pessoas já veem assim, lá vem esse povo falar de morte. A gente não fala de morte, a gente fala de vida. A gente fala de pessoas que estão desistindo de viver. E o que nós falamos? O objetivo é manter essa vida. Exatamente, uma vida boa, de qualidade, com alegria. E quando as pessoas, muitas vezes, estão muito deprimidas, né? Começa com aqueles sintomas do cansaço, da perda do prazer, ela tem uma sequência, onde ela começa a se sentir, primeiro, sem valor. Depois, ela começa a se sentir desamparada. Ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém sabe o que eu sinto, o que eu penso, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me joga nem na parede e me chama de lagartixa. Okay. E aí a pessoa começa a perder a esperança. E esse momento onde tem essa perda da esperança de viver é quando nós chamamos um alerta para a população. Um alerta de que isso pode acontecer em qualquer idade, da criança ao idoso. E de que as pessoas estão muito pensando em desistir de viver. E que isso não pode acontecer, porque essas pessoas... Todas as faixas etárias, todo mundo. E é exatamente isso que as pessoas precisam compreender, que mais de 90%, 98%, gente, eu estou falando de 60%, não estou falando de 70%, não estou falando de 80%, eu estou falando de 98% das pessoas que tentam tirar a própria vida, elas têm um transtorno mental de base sem tratamento adequado. Nunca procuraram tratamento, muitas nunca foram vezes tratadas. tem tratamento, mas não é adequado. Vamos esclarecer que existem tratamentos e tratamentos, inclusive para várias fases das doenças. Quando a gente fala, Humberto, de ideação suicida, nós temos a grande maioria dos casos de pessoas com depressão, em segundo lugar, com transtorno de humor bipolar e, em terceiro lugar, envolvimento com álcool e drogas. Isso tudo tem cura? Inclusive a depressão, doutor? Tudo isso tem tratamento, controle. E a gente não pode falar na psiquiatria de cura. Por quê? Porque quando a gente fala em cura, a gente vem de uma ideia de que você vai fazer um tratamento e que você vai interromper aquele tratamento e que você nunca mais vai precisar disso. E os transtornos mentais, eles têm 3 situações que precisam somar para, digamos, fazer a receita do bolo. Primeiro, a genética. Então, a genética muitas vezes é presente, é marcante. Tendência para ter doenças mentais. Sim. Segundo, você pode ter situações de primeira infância, né, da infância, que fazem alterações químicas cerebrais
e trazem uma Traumas transformação, vivenciados pela criança. Principalmente abusos físico, psicológico e sexual. E negligência. E hoje a negligência, ela é muito disfarçada. A gente fala de negligência, a gente não imagina que a criança está sendo muitas vezes negligente porque ela só fica com a babá, porque ela só fica com a vovó. E a mãe porque diz que tem que trabalhar fora, a criança está bem porque está lá com a babá e está tudo legal. Mas aí a gente precisa avaliar, assim, uma questão de vínculo. Por exemplo, eu tenho uma profissão e eu tenho inúmeras atividades. Eu sempre fui uma pessoa super acelerada, que faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Minha vida não mudou, muito porque eu tive 3 filhos. Mas existe uma conexão com os filhos. E muitas vezes a criança, ela percebe como se os pais não quisessem estabelecer o cuidado. E não tem tempo de qualidade em nenhum momento. Porque até nos fins de semana, aquele cuidado, ele é terceirizado ou é como se fosse um peso ter aquele momento com as crianças. E aí a criança geralmente cresce se sentindo já sem valor, que é aquele sintoma que a gente estava dizendo, já cresce sentindo que ninguém entende. Tem muitos pais que não sabem o que os filhos fazem, o que os filhos pensam, o que os filhos gostam. E porque não conversam com eles, não tem conexão com eles. Não, e é muito difícil. Doutora Alessandra Pereira, estou falando aqui com a médica psiquiátrica. Me diga uma coisa. Médica psiquiatra. 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 Doutora, o que a senhora tem a dizer para pessoas que estão vivendo nesse momento e que estão experimentando estados muito similares a esses que a senhora acaba de citar? E por favor, fale um pouco sobre o quão prejudicial pode ser o preconceito dentro da própria família para essas pessoas. Sim. Por favor. Tem uma situação muito interessante, que é o que sempre é dito nas campanhas, que falar é a solução. Mas eu vou um pouco mais além. Só falar não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é falar e agir. E quem vai ter esse agir, já que a vontade, o desejo, a capacidade de executar está prejudicada quando você tem depressão, é exatamente quem está vendo, quem está convivendo. Então é muito importante pedir ajuda profissional, de um profissional habilitado. Nós precisamos compreender que nós trabalhamos com doenças da alma, quando nós falamos em alma, nós ligamos muito isso à espiritualidade, mas até na própria Bíblia está escrito que nós precisamos ter atenção ao nosso espírito, alma e corpo. Então, quando nós falamos de alma, nós falamos de emoções. Essas emoções precisam estar muito bem trabalhadas. E aí vem a questão do físico. Por isso que nós não podemos ter preconceito. Nós precisamos falar sim, pedir ajuda profissional e ter a atitude de ir em busca da sua melhora. E não criticar. Aí é que está uma coisa muito importante. É muito fácil você dizer para a pessoa que ela precisa ter força de vontade, que ela está fazendo drama, que aquilo é tragédia, mas eu quero fazer aqui uma proposta para as pessoas. Faz o seguinte, você que tem preconceito, pega uma pessoa, aquela sua mãe ou seu pai, aquela tia muito querida que tem pressão alta, e você diz assim, tia, mãe, deixa de tomar o remédio para a pressão, tenha força de vontade. Com a sua força de vontade, a sua pressão vai baixar e você não vai ter o derrame. Você seria capaz? Talvez não. Então, não faça isso com quem você ama, porque depressão, transtorno de humor, ansiedade são doenças que não dependem só da vontade da pessoa. Porque se dependesse da vontade dela, eu lhe garanto, como o Humberto falou, com certeza absoluta, que ela não estaria assim. Doutora, qual é o seu Instagram, o seu telefone, como as pessoas podem lhe achar, para lhe perguntar o que eu não lhe perguntei? Fiquem à vontade. Olha, gente, quem quiser me acessar pelo direct, meu Instagram todos os dias tem dicas incríveis, é @dra.alessandrapereira, Alessandra com 2 S. E para quem quiser o contato da clínica, eu atendo na clínica Equilibrium Saúde, 3321 4768. Mas se você não lembrar, não tem problema. Vai lá na internet, Equilíbrio Saúde, fica lá no Vieira Alves e você vai ser muito bem-vindo. Eu tenho certeza, ter uma equipe carinhosa para lhe acolher e lhe tratar com carinho. Obrigado, doutora. Obrigado, é isso doutora. Aí, parceiro. Que legal. E olha, não perca nunca esse seu amor pelo jazz, tá?
Já, mas nem a isso que senhora, dá nem a alegria. sua mãe, nem a senhora, nem a sua mãe. Olha o que eu estou logo dizendo, hein? Gente, você Viu? quer alegria? Olha, não percam. Olha aí, tá não vendo? percam, porque Tá é vendo? fantástico. A gente chega lá, a gente já se anima com aquela batida, aquilo eleva o astral. E outra coisa, música muda o perfil cerebral. É alimento para a alma. É alimento para a alma. Você tem músicas estudadas pela neurociência que você modifica o padrão cerebral, tanto por relaxamento quanto para ativação. Ela é maravilhosa. Minha gente, obrigado pela companhia. Muito obrigado. Até a próxima. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre.